Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Quer ouvir a palavra de Deus? Abra no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 9. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divide com a pessoa a leitura, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para a gente dividir essa leitura. Está escrito o seguinte: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? O rei Salomão, jovem e inexperiente, ele está conversando com Deus. Isto é oração, conversar com Deus. E ele disse num determinado momento: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui, na sede da Paz e Vida de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, e com alegria eu digo isso, cada pessoa repete em seguida. Vamos lá. E vamos caprichar para o Brasil ouvir, né? Senão o resto do Brasil vai dizer: mineiro é fraquinho, né? Vamos lá, gente. A teu servo. Vocês estão vendo que mineiro é poderoso, né? Mas eu acredito que é mais poderoso ainda, né, não? A teu servo. Oh, glória. Aí. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Amém. Vamos meditar nisso daí? Desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas a melhor salva de palmas que Belo Horizonte, a grande BH e Minas Gerais já deu para essa palavra. Mas a melhor. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Oh, coisa linda. Mais, de novo, vai. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Ah, Senhor, neste lugar onde o teu nome não era glorificado, olha só o louvor que está sendo levantado. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, tem pessoas acompanhando pela rádio, pela internet, em toda parte, dentro e fora do Brasil, onde estiver uma pessoa te glorificando. Abençoa, derrame a tua bênção. Pai querido, esta multidão veio ouvir a tua palavra. É o teu tão grande povo. Eles não vieram aqui para ouvir o homem, eles querem ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus.
Glória a Deus. Quem tiver lugar, senta, por favor. O rei Salomão, jovem, sem qualquer experiência administrativa, experiência política, experiência financeira, enfim, sem qualquer preparo, foi colocado numa função que realmente era um desafio. Governar Israel justamente quando o rei Davi havia fortalecido e unido a nação. Israel estava naquele momento assim para deslanchar para um crescimento, e aquela mudança de governo repentina por uma pessoa tão jovem e inexperiente poderia fazer justamente desandar tudo e se perder o esforço que o rei Davi havia feito para preparar a nação para o crescimento. Salomão literalmente amarelou, ficou muito nervoso, sabia que não tinha condições de exercer a função. Desorientado, sem saber direito o que fazer, Salomão foi até um lugar onde ficava o tabernáculo de Deus. Tabernáculo construído por Moisés, coisa de 500 anos antes. Salomão sabia que naquele tabernáculo Deus ouvia as orações, e ele resolveu ir para o tabernáculo que ficava em Gibeão, um lugar alto, e Gibeão quer dizer lugar alto. E ali no tabernáculo de Moisés, Salomão, pensando nas coisas que Deus já tinha feito e que ele tinha ouvido falar, Salomão, quase que de uma maneira intuitiva, sem que ninguém lhe dissesse para fazer isso, de maneira intuitiva mesmo, ele começou a ofertar para Deus. Porém, naquela época era costume todo mundo ofertar para Deus. As pessoas davam uma ovelha, um cordeiro, um bezerro, uma novilha, um par de rolinhas ou de pombinhas. Todo mundo ofertava para Deus, mas de uma maneira que realmente não tem explicação. Salomão começa a ofertar para Deus um cordeiro atrás do outro, e ele provoca no monte de Gibeão, no altar do tabernáculo, ele provoca um verdadeiro rio de sangue. Nunca se derramou tanto sangue naquele altar de uma vez só. Salomão começa a ofertar para Deus, a ofertar para Deus e a ofertar para Deus. E ele começa a ofertar coisas que nunca ninguém tinha ofertado, numa quantidade nunca antes vista em toda a história bíblica. Porque até Salomão, nunca ninguém havia feito uma oferta como ele estava fazendo naquele momento. E foi com isto, com esta oferta realmente inédita, verdadeiramente milionária, ele ofertou 1000 holocaustos para Deus. 1000. Imagine em um único dia alguém ofertar 1000 holocaustos para Deus. Era muito sangue, muito sangue. Aquela mancha vermelha foi vista de lá do céu. Era muito sangue que ele estava derramando como oferta para Deus. 1000 holocaustos ofertou Salomão para Deus. Ele ficou exaurido, ele ficou exausto, ele não pensou em poupar nada, ele foi dando, e exaurido, cansado, lá mesmo no monte de Gibeão, ele vai dormir. E diz a palavra de Deus, que naquela mesma noite, Deus lhe apareceu em sonhos. E Deus já se apresentou a Salomão, dizendo: pede o que queres que eu te dê.
Deus não fez com Salomão o que ele havia feito com Abraão, ou com Jacó, ou com Isaac. Porque para Jacó Deus falou: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Para Salomão ele não precisou se apresentar, porque Salomão sabia quem era Deus. Deus já chegou dizendo: pede, o que queres que eu te dê? E Salomão tinha a oportunidade de pedir o que quisesse, porque o que ele pedisse, Deus ia dar naquela hora. Salomão, naquele momento, se humilhou diante de Deus. Disse que ele foi colocado no lugar de Davi, seu pai, mas ele ainda era uma criança, que ele não sabia como fazer. E ele pediu para Deus este coração entendido e com a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E eu quero que você grite essa frase: um coração entendido para discernir entre o bem e o mal. Quando Salomão disse isso, era profundo demais, e Deus entendeu a profundidade do seu pedido. Ele não estava pedindo para Deus: eu quero saber o que é certo e o que é errado, porque isso até as crianças sabem. Qualquer pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Está dentro de nós esse código. Ele não está pedindo para Deus um coração para saber o que é certo e para saber o que é errado. Ele está pedindo para discernir entre o bem e o mal. Aí está a profundidade do pedido de Salomão. Porque tem coisas que aos olhos humanos parecem certas, mas aos olhos de Deus são más. Tem coisas que nós achamos que são certas e não tem problema nenhum, mas aos olhos de Deus elas são más. Ou seja, ele queria saber não o que é certo e o que é errado, porque isso ele já sabia. Ele queria saber a diferença entre o mal e o bem. Ele queria um coração entendido para discernir entre o mal e o bem. Aí, esse pedido agradou a Deus, porque muito tempo antes, muito tempo antes, séculos e milhares de anos antes, Deus colocou um casal dentro de um jardim e falou: essa é a árvore da vida, pode comer à vontade, mas esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva já tinham natureza moral refletida na consciência, eles já tinham discernimento entre o certo e o errado, mas eles ainda não tinham discernimento entre o bem e o mal. E esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí está a ligação da coisa. Porque a Eva e o Adão foram na conversa da serpente, que disse: podem comer à vontade, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus só falou isso para vocês porque Deus tem medo de concorrência. Deus sabe que o dia que vocês comerem desta árvore, vocês serão como Deus, sabendo a diferença entre o bem e o mal. E eles quiseram receber esse discernimento, não com a ajuda de Deus, mas com a ajuda da serpente. Salomão está querendo o discernimento entre o bem e o mal, mas pedindo para Deus. A diferença é esta: Eva e Adão tomaram do fruto da árvore do conhecimento do mal, roubaram e comeram. Mas Salomão não está roubando nada, ele está pedindo: o Senhor me daria esse fruto para comer? O Senhor me daria um coração entendido para discernir entre o bem e o mal? E aqui está a prova de que a serpente enganou a humanidade, que Salomão é um homem inteligente, pode não ter experiência de vida, mas ele intelectualmente é privilegiado, e ele
confessa que lhe falta discernimento para saber a diferença entre o bem e o mal. A serpente mentiu para o primeiro casal: vocês podem comer que vocês vão saber a diferença entre o bem e o mal. E não souberam coisa nenhuma. Salomão confessa que não sabe. E ele pede isso para Deus: discernimento entre o bem e o mal. Quando você tem discernimento entre o bem e o mal, você não precisa ficar perguntando o que é pecado e o que não é pecado. O que é certo, você já sabe. O que é errado, você já sabe. Só que a tua visão de certo não é a mesma visão que Deus tem a respeito do bem. Nem tudo que você acha que é certo é realmente certo. Nem tudo que você pensa que é errado é realmente errado. O ser humano confunde as coisas. O que nós temos que ter é o conhecimento, um coração entendido, para discernir entre o bem e o mal, o que realmente é pecado e o que não é pecado. Porque se eu ficar aqui com o bigode debaixo do nariz, achando que isso é errado, eu estou duplamente errado. Se eu ficar achando que isso é pecado, eu estou duplamente errado. Se eu ficar pensando que, por exemplo, uma mulher usar uma calça comprida, isso é errado ou mal, eu estou errado, equivocado duas vezes, porque eu não tenho discernimento entre o bem e o mal. Eu não sei o que é pecado e o que não é. Eu confundo. O meu pensamento sobre o que é certo e errado não coincide com a definição que Deus colocou entre o bem e o mal. O nosso coração tem que aprender o que é o bem e o que é o mal. O que é pecado e o que não é pecado. Porque eu posso também estar fazendo uma coisa que eu penso que é certa e é pecado, porque eu não tenho discernimento sobre o que é o mal. Quando Salomão falou para Deus: dá ao teu servo um coração entendido para discernir entre o bem e o mal, ele mostrou a diferença entre ele e Eva, entre ele e Adão. E ele está pedindo para aquele que pode dar esse conhecimento, esse discernimento. E isso é valioso, mais valioso do que você pode imaginar. Porque com o discernimento entre o bem e o mal, a tua alma é salva. E quando você não tem esse discernimento, você pode pôr a tua alma a perder. Então o que Salomão pediu para Deus valia mais do que ouro, do que prata, do que riquezas, do que honra, do que vitória política, do que vitória na guerra, do que riquezas, do que muitos anos de vida, do que saúde. O que ele pediu envolvia a parte mais valiosa do ser humano, a alma. Por isso que Deus se agradou. E pela educação com que ele pediu. Não querendo tomar, pedindo. Ele pediu isto. Então Deus, e eu gostaria que você lesse comigo aqui, a partir do versículo 11. Aliás, eu vou ler o versículo 10 também, acompanhe comigo. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Amados, quando nós ministramos a bênção na tua casa, eu lembrei da mulher cananeia, que Jesus disse a ela: por esta tua palavra vai. Veja como Deus se agrada quando a pessoa libera a palavra certa. Salomão: fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Note que Deus não está falando para Salomão: ah, você pediu uma coisa, me agradei, gostei,
Então eu te darei sabedoria, entendimento, coração entendido, discernimento entre o bem e o mal. Eu te darei riquezas, eu te darei muitos anos de vida. Deus não está dizendo eu te darei como se fosse uma coisa a ser conquistada no futuro. Deus está dizendo, eis que eu te dei. O nosso Deus, Ele chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Você veio aqui para pedir uma bênção. E eu sei que muita gente até veio com esse pensamento. Eu sei porque eu já estou há muitos anos nesse caminho, convivendo com as pessoas. Eu sei mais ou menos como as pessoas pensam. A pessoa fala assim, que legal. O pastor João vai estar lá em Belo Horizonte. Eu vou pegar ele no final da reunião. Vou pedir para ele me ouvir. Vou contar o meu problema. E vou pedir para ele orar para que Deus me cure, me liberte, me transforme, me restaure, me abra as portas. Eu vou esperar até o fim da reunião para que ele faça uma oração, para que eu consiga receber. E a pessoa está projetando tudo para o futuro. O que Deus está te dando neste exato momento é o conhecimento da palavra, um discernimento entre o bem e o mal, para você abandonar aquilo que é pecado e ficar só com a parte que é boa, porque veja bem, o conhecimento do bem, Adão e Eva já tinham, eles só não tinham conhecimento do mal, e o conhecimento do mal não acrescentou nada para eles naquele momento, mas agora nos acrescenta. Porque o mundo jaz no maligno, não é? O diabo, ele tem as suas artimanhas, ele consegue se disfarçar, ele consegue dourar a pílula, ele consegue fazer um teatro, uma maquiagem, enganar as pessoas. Mas hoje, agora, neste exato momento, Deus está te dando um coração entendido, para você discernir perfeitamente entre o bem e o mal. Você vai saber o que é certo e o que é errado, segundo o coração de Deus. Você vai saber a diferença entre uma coisa e outra, e ainda mais. Não é, olhe para mim, escute, olhe para mim. Você que está precisando tanto da bênção. Pastor João Rimbi, para mim é vida ou morte. Estou desenganado, estou desenganada. Para mim é hoje ou nunca, porque eu estou a ponto de me matar. Pastor João Rimbi, eu não aguento mais, estou cansado de tanto sofrimento. Então você escute agora, você que está numa situação limite, aflitiva, angustiado, angustiada, até achando que essa situação não irá mudar, porque ela parece tão resistente, tão enraizada, parece tão forte, que a impressão que dá é que amanhã tudo estará como sempre esteve. Mas a palavra está sendo enviada agora, e é uma palavra profética, e não é que Deus irá fazer, eu te digo que Deus já está fazendo. Deus já te deu, não é que Ele dará, eis que eu já te dei. É assim que o nosso Deus trabalha. Salomão ouviu de Deus que a única condição para continuar abençoando a sua vida é que ele fosse fiel. Só isso. A única condição que Deus colocou, que ele fosse fiel, que ele continuasse no caminho, que ele não se desviasse. Salomão volta para Jerusalém, senta no trono, já está mais tranquilo. Teve a visão de Deus, ouviu a palavra de Deus. Ele não é mais tímido, não é mais covarde, não está mais intimidado pelo trono, pelo cargo. Ele não tem mais nenhuma preocupação com o futuro. Ele sabe que já teve a visita de Deus. Ele sabe que já foi abençoado por Deus. Ele senta naquele trono com a maior segurança. E eu quero que você pense assim também. Deus já te deu.
Não fique mais chorando pelos cantos. Não lamente mais a tua vida, a tua sorte. Não imagine que vai continuar desempregado ou desempregado nessa dificuldade. Não acredite que essa doença vai prosperar, porque Deus hoje, Ele mesmo te aparece para dizer, para enviar a palavra: não temas, porque eu já te dei. Não temas, porque eu já operei. Não temas, porque eu já agi na tua vida. Fique tranquilo. Fique tranquila, não mais tímido, não mais tímida, não mais com medo. Salomão sentou-se no trono e veio o grande teste. Duas mulheres carregando um bebezinho pequeno, de dias. E uma delas diz assim: ó rei, eu e esta mulher moramos na mesma casa. E nós duas ficamos grávidas praticamente no mesmo tempo. E eu tive o meu filho primeiro. 3 dias depois nasceu o filho dela. Mas ela se deitou sobre o filho pequeno e o menino morreu. E ela se levantou à meia-noite. Aproveitou que a tua serva estava dormindo, ó rei. E ela tirou o meu filho e colocou no leito dela, e pegou o filho morto e colocou ali no meu seio. E eu, quando acordei pela manhã, eu fiquei dilacerada de ver o meu filho morto. Eu chorei muito, porque eu esperei muito esta criança. Mas aí olhei melhor na fisionomia do bebê, e não era o meu. Não era, eu conheço, não era o meu. E a outra mulher interrompeu na mesma hora e disse: é mentira, ó rei, é mentira. O que ela contou é o contrário. O filho dela que morreu e ela pegou o meu. Ela está mentindo para o rei. O rei Salomão, naquele momento, teve para si mesmo a prova de que não foi apenas um sonho. Não foi apenas uma ilusão. Deus realmente o tinha visitado naquela noite e falado com ele. Salomão, cheio de si, tranquilo, fez o seguinte comentário: esta mulher diz que o filho morto é da outra e que o filho vivo é dela. E esta outra mulher diz que não, que o filho vivo é o dela e o morto é da outra mulher. Me tragam uma espada. Vocês conhecem a história. Me tragam uma espada. E trouxeram uma espada gigantesca. Salomão pegou a espada na mão. Chamou 2 guardas. Cada um pegou a criança, colocou de ponta cabeça. E cada um segurando por uma perna. Bebezinho. Salomão disse: eu já sei o que eu vou fazer. Vamos dividir a criança pela metade. E dar metade para cada uma, e o problema estará resolvido. Quando Salomão ergueu a espada para dividir a criança ao meio, uma das mulheres disse: não, rei. Não faça isso. Pode dar o menino para ela, não faça mal para o menino. Dá o menino para ela, pode dar. E a outra mulher ficou dizendo: pode cortar na metade, tanto faz. Aí o rei Salomão falou para os guardas: não façam mal ao menino, peguem o menino vivo e dê para esta mulher, porque ela é a verdadeira mãe. Ela prefere se separar do filho do que ver o filho morto. E ele fez justiça naquela hora. E todo Israel soube que de fato ele tinha a sabedoria de Deus e um coração para discernir entre o bem e o mal. Agora, eu quero te mostrar uma coisa aqui nesse detalhe das 2 mulheres, que não por acaso veio em seguida. Acompanhe comigo, por favor. Eu vou ler versículo 17. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao
terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Grife aí ao terceiro dia, marque esse detalhe, ao terceiro dia. Ela também teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. O peso daquela mulher matou a criança. O peso daquela mulher. E a palavra de Deus diz que elas eram prostitutas. O peso daquela mulher. Aquela mulher cheia do mal, cheia de pecado. O peso daquela mulher veio sobre o bebê, sobre o filho, e ele morreu com o peso do mal, com o peso daquela mulher que era uma prostituta. A criança morreu com o peso daquela mulher. A outra tem o filho vivo. Agora, nenhuma das duas quer o filho morto, preste atenção. Nenhuma das duas quer o filho morto. Só interessa o filho vivo, não é isso? O filho morto não interessa. Só interessa o filho vivo. O rei puxou a espada para dividir a criança. Mas não pode, isso é mal. O filho tem que ser dado inteiro, não dividido. O filho não pode ser dividido, o filho tem que ser dado inteiro. Não dá para dividir, tem que ser inteiro. E note que uma ficou com o coração enternecido na hora e intercedeu, pediu. Intercedeu pela vida. Quis preservar a vida. E a outra indiferente, por mim pode dividir, por mim pode matar essa criança. Indiferente. Deixe-me aqui explicar para você uma coisa. Isso é uma figura no Antigo Testamento. Esses dois bebês, esses dois filhos, representam duas situações na vida do Filho de Deus. O filho morto representa o Filho de Deus morto, que foi moído, massacrado, pelo peso dos nossos pecados. O filho morto representa Jesus morto sob o peso dos nossos pecados. O filho vivo, que todo mundo quer, representa o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ninguém quer um Filho de Deus morto. Eu não quero, você não quer. E eu digo mais para você: não nos interessa um Jesus Cristo morto. Não adianta a gente ficar olhando uma imagem, um crucifixo, ele morto e pregado na cruz, ainda morto. Não nos interessa o filho morto, porque o filho morto não nos teria nenhuma valia, ainda que ele se sacrificasse por nós. Eu quero que você vá aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 14. 1 aos Coríntios, capítulo 15, vamos até o versículo 14. Acharam? E se Cristo não ressuscitou, isto é, se Ele não está vivo, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O Filho está morto. Como dizem que Ele está morto, até religiões dizem que Ele está morto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis
nos vossos pecados. Se está morto, ainda permanecei no peso dos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todos que morreram acreditando num filho morto estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Olha só, a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. Quando o rei Salomão levantou a espada, quando ele levantou essa espada para cortar a criança, aquilo também é simbólico. Aquilo também é símbolo. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa e penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Porque penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que foi que Salomão pediu para Deus? Me dá um coração entendido para discernir entre o bem e o mal. Quando ele levantou a espada, a palavra estava mostrando, a palavra estava nos indicando que para ter um coração com discernimento entre o bem e o mal, o que é pecado e o que não é pecado, é esta espada poderosa que vai abrir o teu entendimento. É esta espada que faz você discernir entre o bem e o mal. A espada é a palavra de Deus. Não interessa o filho morto, só o filho vivo. Se você tiver fé num Cristo morto, continua beijando um crucifixo que tem um Cristo morto, então é vã a tua fé, não presta para nada. Nosso Cristo está vivo. Quando Jesus Cristo, ainda vivo, pendurado no madeiro, estava entre 2 ladrões, a atitude dos 2 ladrões coincide exatamente com as atitudes das 2 mulheres. Uma teve o coração enternecido e intercedeu, falou com o rei: rei, não faça mal, não faça. Ela intercedeu para o rei Salomão, enquanto a outra mulher dava de ombros, tanto faz. Estou nem aí, por mim pode dividir. Comportamento idêntico de ambas com os 2 ladrões. Um ladrão não estava nem aí, Jesus, o rei. Mas o outro ladrão, ele também apelou para o rei. Seu coração se enterneceu de ver aquele rei tão manso e humilde, sangrando no madeiro, morrendo injustamente, com o peso dos nossos pecados. Também ele intercedeu para o rei, com o coração enternecido. E o rei olhou nos olhos dele e disse: não temas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que eu acho bonito nesta parte? É que Jesus não diz: não temas, você vai para o céu um dia. Ele não diz que nós vamos para o céu. Ele diz que ele entra conosco no paraíso. Nós temos a companhia do Senhor Jesus. Ele nos acompanha no vale da sombra da morte e entra conosco no paraíso. Ele nos coloca naquele lugar que Ele preparou para nós. Jesus Cristo tem muito mais para te dar do que você pode imaginar. Jesus Cristo tem grandes coisas para fazer na tua vida. Eu quero terminar esta mensagem mostrando que o rei Salomão foi abençoado por Deus com muita sabedoria. Mas eu estou lembrando aqui um conto. Não está na Bíblia não, é um conto. É uma ilustração do reino de Deus
que eu tomo a liberdade de adaptar, tá bom? Vou te contar uma ilustração inédita do reino de Deus, tá? Quem quer ouvir uma ilustração inédita do reino de Deus? Não contei para ninguém, vou contar para você. Tá bom? Eu vou adaptar também. Eu vou dizer que isso aconteceu com o rei Salomão, tá? Estou adaptando. A ilustração a gente adapta como quer. Sou eu que vou contar, eu conto do jeito que eu quero. O rei Salomão escreveu muitos provérbios, foi ou não foi? Escreveu muitos provérbios. O livro de provérbios é de autoria do rei Salomão, onde ele mostra a sabedoria. Em vários provérbios ele diz para a gente não se estribar no próprio entendimento, mas confiar em Deus. Em outros provérbios ele diz para a gente não confiar nas pessoas. E o rei Salomão ele tinha um súdito muito próximo que discordava. Dizia, eu confio. Olha, tá certo que a gente tem que desconfiar de muita gente, mas na minha mulher eu confio. Conheço e põe a mão no fogo, e as mulheres, me desculpem, não tem nada contra vocês nessa ilustração, tá? Mas ele falou, na minha mulher eu confio. Aí o rei Salomão falou assim, é mesmo? Então faz o seguinte teste. Diga para tua mulher, hoje à noite, que você quer ter uma conversa com uma pessoa que te deve dinheiro. E essa pessoa não está querendo te pagar e você quer pressioná-la em casa. Mas pede para tua esposa ir lá para a casa do pai, da mãe, que você quer ficar sozinho em casa com esse devedor para cobrá-lo, para ele te pagar. E que o homem é muito bravo, violento e pode ter discussão, e você não quer que a sua esposa veja essa discussão, fala isso. Pede para tua mulher ir para a casa da tua sogra, do teu sogro, e você fica sozinho em casa. Em seguida, você pega um cordeirinho, degola dentro da tua casa e espalha o sangue no chão. Faz um rastro de sangue até o quintal e enterra o cordeiro no quintal, cobre bem com a terra e fica esperando tua mulher chegar. E quando a tua mulher chegar, você fala para ela que aquele devedor nervoso discutiu com você e vocês brigaram e você o matou e o enterrou lá no quintal. E que aquele sangue todo é dele. Conte isso para sua mulher. E o que eu faço depois? Mais nada, só isso. Mais nada, faz só isso. Você está dizendo que confia na tua mulher. Não, tudo bem. Aí ele fez como o rei Salomão tinha mandado. Matou o cordeirinho, espalhou sangue pela casa, depois enterrou o cordeiro lá no quintal. E quando a mulher chegou e viu aquele monte de sangue, falou, o que foi isso? Eu briguei com o cara e na luta eu matei e enterrei ele lá no quintal. Sério? Verdade, está enterrado lá no quintal. Tive que matar. Ele não ia me pagar, ainda queria me bater. Eu tive que matar. Matei mesmo. E a mulher, que horror. Alguém viu? Não, só eu e você estamos sabendo disso. Só você, não conte para ninguém. Tá bom. 3 meses depois, ele discutiu com a mulher. Pegou ela pelo braço e chacoalhou bastante. Ela ficou com tanta raiva. Você vai me pagar! Foi lá na vila e contou para todo mundo. Meu marido é um assassino! Ele matou um homem, enterrou o cadáver lá no quintal. Aí foi todo mundo para lá, né? Ele, não fiz nada disso, é mentira dela, é delírio dela. Chamou a cidade inteira, chamou o juiz, chamou todo mundo. Ele ia ser preso. Aonde que eu enterrei? Fala, eu matei onde? Aqui. Aí desenterraram lá, estava o esqueleto do cordeirinho. Aí ele voltou lá para o rei Salomão e falou, realmente o senhor tem a sabedoria de Deus, hein? Mas não é verdade isso? Estou contando uma coisa só para dar um brilho na mensagem, né? Mas olha só, Salomão pediu sabedoria a Deus
recebeu sabedoria, colocou em prática a sabedoria e a prosperidade que Deus prometeu. Até aquilo que você não pediu, eu te dei. Vamos comigo no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1 agora. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Versículo 14. Acharam? E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras. Você pode imaginar isso? Salomão logo em seguida recebeu poder para atrair negócios, prosperidade, ouro e prata. E não apenas ele traía a riqueza das nações vizinhas, como você observa se ler esse livro. Ele fazia com que ouro e prata brotasse do chão como se fossem pedras. Ouro e prata em abundância. E diz aqui também cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. Traduzindo o que o escritor quis dizer: cedros, madeira nobre, madeira de lei, como se fosse mato. Jerusalém naquela época se tornou a cidade mais próspera do mundo. Israel se tornou potência militar. E não obstante Salomão governar 40 anos, ele não enfrentou uma única guerra. Ele não enfrentou uma única rebelião de tribos de Israel, porque eram 12 tribos que também brigavam entre si. Durante 40 anos, não enfrentou um só combate, fosse externo ou interno. Deus cumpriu tudo o que tinha prometido. A única condição que Deus pediu para ele, qual foi? Continue no meu caminho e seja fiel. Vamos ficar todos de pé. Deus, ele tem tudo para dar para você. Mas correr só atrás das coisas, há algo mais importante: o discernimento entre o bem e o mal. Porque isso diz respeito à tua alma e à tua salvação. A pessoa que tem discernimento entre o bem e o mal, ela consegue todas as outras coisas, porque ela não vai fazer bobagem na vida. Não vai fazer bobagem. Ela tem discernimento entre o bem e o mal. Ela vai saber discernir entre situações e tomar as decisões corretas. Não vai se arrepender das decisões tomadas. Discernimento entre o bem e o mal. Quem tem poder para dar isto é só Deus. E ele tem poder para acrescentar até aquilo que a pessoa não pede. A única condição que ele impõe é que o ser humano seja fiel e ande na sua presença e no seu caminho. Eu mostrei para você que os bebês, os filhos, tanto o morto como o vivo, representam o Senhor Jesus. O filho morto não interessa, nós queremos o vivo. E o vivo recebeu todo o poder no céu e na terra. E ele tem autoridade para salvar a tua alma e entrar com você no paraíso. Não apenas dizer, te mando para o paraíso, mas eu estarei com você no paraíso. Neste momento você tem que ter o discernimento sobre o que realmente importa. Sair daqui apenas levando uma cura, ou sair daqui com a certeza da tua salvação. Discernir o que realmente é importante, um emprego passageiro, ou você conquistar um lugar eterno no céu. O que é realmente importante para você? Jesus disse, não se preocupem com as coisas. Busquem primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino, você só entra no reino se buscar o rei.
E ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Então agora eu vou fazer um convite, que é a razão de ser de tudo. Um convite que produz vida. Um convite que altera o seu destino e que muda a história da sua vida por toda a eternidade. Algo que vai te trazer vida e vida abundante. A única coisa que Deus requer é que você, depois de tomar a decisão, continue no caminho e seja fiel. Então eu pergunto, olhem todos para mim. Cristo morreu na cruz sob o peso dos nossos pecados. Mas o Cristo morto, se a gente acreditasse no Cristo morto, a nossa fé seria vã. Jesus Cristo ressuscitou para garantir que Ele perdoa os teus pecados e Ele te introduz no paraíso, entrando de mãos dadas com você. O que você tem que fazer agora? Com sabedoria, discernir o que é mais importante e receber Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único porque não tem outro. E você tem que ter o Filho inteiro. Somente o Filho. Somente o Filho e o Filho inteiro. Você tem que recebê-lo inteiramente agora. E se dar também inteiramente para Ele. O único Salvador, não tem outro. Suficiente porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém, nem de padroeiro, nem de padroeira, nem de entidades, nem de anjos. Olha aqui, eu não preciso nem de anjos, viu? Quem tem Jesus tem tudo porque Jesus é suficiente. Os anjos trabalham conosco? Sim. Mas eu não vou ficar rezando para o anjo da guarda, não vou acender vela para anjo da guarda, não vou fazer pedido para anjo nenhum, nem para Gabriel, nem para Rafael, nem para ninguém. Quem tem Jesus tem tudo, Jesus é suficiente. Exclusivo, porque não tem outro jeito. Eu estava explicando para o meu filho que lá na cidade celestial, há 12 portais de pérola. Ali, de uma maneira que a gente não consegue compreender, os salvos entram na cidade santa, por aquela porta, por aquele portal. Mas só entra quem foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, eu imagino que aquela pérola, de uma maneira bem grosseira no meu entendimento de ignorante que sou, eu imagino que aquela pérola deve ter algum sensor, que quando chega alguém ali com roupa banhada de sangue, vestidura lavada de sangue, aquela pérola, ela tem um processamento, não sei, tipo eletrônico, que já faz o DNA daquele sangue. Ih, não quero não, isso daí é sangue de São Pedro. Ih, não pode entrar não, isso daí é sangue de Paulo. Ih, não pode entrar não, isso daí é sangue de Estevão. Aquela pérola, quando a pessoa chega na frente, ela faz um rastreamento espiritual, e na hora, quem tem o DNA do sangue de Jesus, o sangue exclusivo do Cordeiro, entra na cidade santa pelas portas. Por isso que ele é exclusivo e eterno. Você sabe, eu estou no caminho há bastante tempo, mas hoje, como naquele primeiro dia que eu levantei a minha mão, eu continuo dependendo de Jesus Cristo como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Continuo dependente dele para entrar na cidade santa pelas portas. Ele é o meu eterno Salvador. Eu abracei Jesus por inteiro, ele é meu eterno Salvador. E é isso que eu te convido a fazer agora. Quem quer receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, os que querem, todos que querem. Oh glória! Olha aí, olha que maravilha, olha quanta gente, olha que beleza. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo, vem para cá. Eu sei que tem uma multidão, está difícil de andar, mas você vai ter que pedir licença e chegar até
a presença do teu Rei Jesus. Eu trabalho na sala do trono. Como eu sou muito chegado, né? Eu sou assim com o Rei Jesus, eu vou te apresentar para ele. Vem aqui que eu vou te apresentar para ele. Vem cá. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Saia de onde você está. Peça licença. Olha quanta gente que está chegando. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E está vindo mais. Olha quanta gente chegando. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Pede licença e vai chegando. Vem aqui perto, vem cá. Vem aqui, vamos aplaudir mais. Isso, venha, 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 venha. Ô glória, todos que ergueram as mãos, venham. Enquanto eles estão vindo, quero perguntar de novo. Qual foi a única condição que Deus impôs para Salomão para continuar abençoando a sua vida? Que ele andasse no seu caminho, que ele fosse fiel. Esta é a mesma condição que ele impõe agora. Então você que se desviou do caminho, você que se afastou do caminho, ou você que em algum momento sabe, olha, esse é o discernimento entre o bem e o mal. A pessoa não fica se enganando não, porque tem alguns que se enganam. Não, eu não preciso de igreja nem de religião para ser salvo, eu não preciso de nada disso, eu continuo acreditando em Deus, continuo acreditando em Jesus. Essa pessoa acha o que é certo, ela não tem discernimento entre o bem e o mal. Ela criou uma religião particular para ela. Então você que está tendo discernimento, peraí, eu estou desviado sim, eu estou fora da vontade de Deus, eu estou fora do caminho, estou fazendo coisas erradas. Eu não estou sendo 100% fiel a Deus. Você tem que ter o discernimimento de falar, eu vou lá na frente e pedir perdão a Deus. Eu vou me reconciliar com Deus. E você também que está sem igreja. Às vezes a pessoa cria o próprio pensamento dela dizendo assim, né? Eu não preciso ir lá na frente para pedir perdão, eu peço perdão aqui mesmo. E você vai sair daqui, vai continuar fazendo todas as coisas erradas que você anda fazendo, as coisas malignas que você anda fazendo. Olha só, sair do seu lugar e vir aqui na frente é prova de que você tem o coração entendido e que você sabe discernir entre o bem e o mal e que você quer se reconciliar com teu Senhor. Então saia do teu lugar, você que está sentindo que esta palavra é com você, e vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Vem para cá. Pede licença, entendo perfeitamente, está difícil de andar, mas é importantíssimo que você consiga chegar aqui. Isso, venha, venha. Isso, venha. Pede licença, venha. É isso que Deus gosta. É disso que Deus se agrada. É por isso que Ele vai abençoar poderosamente a tua vida. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, vem, vem. Vem. Olha quanta gente chegando, vem, vem, vem. Vamos aplaudir muito o nosso Senhor. Enquanto você está vindo, eu quero falar com pessoas que estão ouvindo pela rádio, pela internet, em cadeias, em presídios, em hospitais, em sanatórios, em casas de recuperação, nos locais de trabalho, ou no trânsito, ou pela internet, até fora do Brasil. Você ouviu a mensagem? Quer entregar a vida para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Quer voltar para Jesus? Tem o coração entendido? Sabe discernir entre o bem e o mal? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Isso. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E vou pedir às pessoas que vieram aqui na frente, na Paz e Vida, sede de Minas Gerais. Vou pedir a você que se ajoelhe diante do altar, como eu estou fazendo agora. Vamos nos ajoelhar. Vou pedir a toda a igreja que continue de pé e estenda a mão direita para abençoar essas vidas que estão ajoelhadas aqui na frente. Vou pedir a você que está de joelhos que coloque a mão direita sobre o teu coração.
esse teu coração entendido, esse teu coração sábio. Deus hoje está te dando discernimento entre o bem e o mal. Quero que você feche os teus olhos agora. E quero que você ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai. Você que está em casa ou pela internet ou em qualquer lugar, ore conosco: meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra, e a espada penetrou até a divisão da minha alma e espírito, até a divisão das juntas e medulas, e o Senhor discerniu o meu coração. Eis-me aqui, humildemente, pedindo perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados e as minhas iniquidades. E eu faço esse pedido apoiado no sacrifício do teu Filho morto, que morreu sob o peso dos meus pecados e que foi moído pelas minhas iniquidades. Mas eu apelo para a vida eterna, agora apoiado no Filho ressuscitado, no Filho que está vivo. Senhor, apague as minhas transgressões, me purifique com o sangue de Jesus, me dá agora mais discernimento entre o bem e o mal, me dá, Senhor, mais sabedoria e coração entendido, e vem, Senhor, me dar agora a alegria da minha salvação, a certeza da minha restauração, porque eu declaro que não tenho outro Salvador, outro Senhor, outro Redentor. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.